Fala pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os ossos do membro superior. Então, como objetivo da aula é falar ao menos o nome dos ossos, mas também nós vamos falar sobre os principais acidentes anatômicos desses ossos, tá? Apertem os cintos e venham comigo nessa viagem. Então, primeiramente, nós temos no membro superior uma cintura, que nós chamamos de cintura escapular. Então, a gente tem uma cintura aqui em cima e tem uma cintura que todos conhecem lá embaixo. A cintura lá superior nós chamamos de cintura escapular, que o nome, na verdade, mais correto é o símbolo do membro superior. E esse símbolo do membro superior vai ser composto pela escápula, pela parte lateral da clavícula e pela parte proximal do húmero. E o primeiro osso, especificamente, que a gente começa aqui na aula, é a clavícula. Esse osso ele é importantíssimo porque ele é o único ponto de ligação entre o membro superior e o esqueleto axial. Ou seja, é o único osso que vai fazer um contato osso a osso do membro superior com o esqueleto axial. Mas nenhum osso do membro superior se articula verdadeiramente com o osso do esqueleto axial. E aí essa clavícula ela vai ter duas extremidades e uma parte central. A extremidade medial é a extremidade que está voltada para o osso do externo, nós chamamos de extremidade external. E a extremidade lateral, a que está voltada para a escápula, para uma parte específica da escápula chamada de acrômio, nós chamamos de extremidade acromial. E a parte central vai ser o corpo da clavícula. Então, nas extremidades, como ela forma uma articulação sinovial, as extremidades desse osso são recobertas por uma cartilagem articular que vai facilitar o movimento de deslizamento entre a clavícula e o externo e entre a clavícula e o acrômio. E aí, nessas regiões, nós chamamos de faces articulares. Então, na clavícula, na extremidade external, que é mais redonda, nós vamos encontrar a face articular external. E na extremidade acromial, que é mais achatada, nós vamos encontrar a face articular acromial. Então, aqui a gente consegue ver a articulação entre o manúbrio do externo e a clavícula, numa articulação chamada de articulação externo-clavicular, com as suas faces articulares aqui, ó. E aqui eu consigo ver a extremidade acromial com a articulação entre a clavícula e o acrômio, né? Com a sua face articular aqui também. Preste atenção também que a clavícula ela tem uma angulação de anterior para posterior, porque o osso do externo está aqui na frente e a escápula vai estar lá na região do dorso, né? Então a clavícula ela precisa fazer essa angulação aqui também para que ela possa se articular tanto com o externo quanto com a escápula. E a escápula vai ser o nosso segundo osso. A escápula é um osso plano que vai estar voltada com uma margem para a região das vértebras, que nós vamos chamar de margem medial, ou alguns livros vocês podem encontrar também como margem vertebral. E vai ter uma margem que vai estar voltada para as axilas, que vai estar voltada para a parte lateral, que nós chamamos de margem lateral ou margem axilar. Então, aqui está a margem axilar ou lateral e a margem medial, tá? Ou vertebral. Lembrando que hoje as margens, né, na parte da lâmina anatômica mais nova é a margem medial e a margem lateral. Além disso, tem uma margem lá na região superior, que pouca gente fala, que vai ser a margem superior da escápula. Então, além disso, como ela parece um triângulo, né, de base invertida, essa escápula ela vai ter um ângulo superior, vai ter um ângulo inferior e vai ter um ângulo aqui voltado para a região lateral, chamado de ângulo lateral. Nesse ângulo lateral da escápula, nós vamos encontrar uma fossa que vai servir para encaixar o osso do húmero aqui, né, formando a articulação do ombro, que a gente vai falar já já. Então, essa é uma visão anterior, e depois a gente vai para uma visão posterior daqui a pouco. Então, na visão anterior, nós temos essa face da escápula que está voltada para as costelas.
Então, toda essa região aqui da escápula, nós chamamos de face costal. Mas é costal porque tem uma relação com costela. Não é costal porque tem uma relação com as costas, tá, galera? Para vocês não se atrapalharem. Então, a face costal, ela é a mesma coisa que a face anterior da escápula. E nessa face costal, nós encontramos uma depressão, né, que vamos chamar de fossa, e essa fossa vai se chamar fossa subescapular. Então, aqui nós temos a fossa subescapular, que, por sinal, terá um músculo que estará fixo nessa fossa, que nós vamos falar em membro superior, né, nos músculos do membro superior, que é o músculo chamado de músculo subescapular. Então, se eu entendo que aqui é a fossa subescapular, eu consigo entender que o músculo que ali está preso é o músculo subescapular. Né? Então, preste atenção que essa região da escápula ela está voltada para as costelas, tá? É por isso que é a face costal ou face anterior. Lá na face dorsal, que está voltada para a parte posterior, então a face dorsal da escápula, nós encontramos uma estrutura que a gente pode até palpar aqui, é facilmente palpável aqui, que parece uma espinha. E a essa estrutura nós vamos chamar de espinha da escápula. Tá? Então, aqui está a espinha da escápula, que eu consigo palpar na anatomia de superfície, essa espinha da escápula todinha. E essa espinha da escápula vai ter uma dilatação lateral, que nós vamos chamar de acrômio. Né? É aquele lugar, é aqui que a clavícula se articula. Então, o acrômio, ele também consegue ser palpado nessa parte mais superior aqui da região da cintura escapular. Então, nós temos a espinha da escápula e o acrômio, que é a dilatação, digamos assim, dessa espinha na face posterior da escápula. Então, essa espinha da escápula, ela acaba dividindo essa face posterior em duas fossas. Uma fossa nessa região e uma fossa abaixo da espinha. Então, nós temos uma fossa que está abaixo da espinha e uma fossa que está acima da espinha. E aí nós vamos encontrar a fossa supraespinal e a fossa infraespinal. Então, acima da espinha está a fossa supraespinal e abaixo da espinha está a fossa infraespinal. E a espinal mesmo, tá? A nome anatômica nova é essa. Vocês vão encontrar em vários livros como espinhal, tá? Não está errado também não, né? Não está de todo errado, digamos assim, mas de acordo com a nome da mais nova é espinal, tá? Que nós vamos ter também dois músculos que estarão inseridos aí. Qual vai ser o nome desses músculos? Isso aí, músculo supraespinal e o músculo infraespinal. Então, o músculo infraespinal e o músculo supraespinal, mais o subescapular que a gente já conhece, eles vão formar um conjunto chamado de manguito rotador com esse redondo aqui, ó, que é esse músculo chamado de redondo menor aqui. Então, esses quatro músculos formarão um grupo chamado de manguito rotador, no qual nós teremos uma aula específica para falar sobre esse grupo muscular, tá? Numa visão lateral aqui da escápula, fica fácil agora da gente visualizar também, ó, a fossa supraespinal, a espinha da escápula, o acrômio, a fossa infraespinal e a fossa subescapular, tá? Numa imagem lateral fica bem nítida da gente identificar essas estruturas. Além disso, a gente consegue perceber uma cavidade aqui, ó, meio que rasa, lisa, porque é coberta por cartilagem articular, tá? Aqui também dá para ver, ó, olha aqui um pouquinho, que é a fossa rasa que vai estar aqui, aonde o húmero vai se encaixar. E a essa cavidade nós chamamos de cavidade glenoidal, ou cavidade da glenoide. É por isso que a articulação entre o húmero e essa cavidade, que nós chamamos e conhecemos como articulação do ombro, na verdade o nome científico dela seria articulação gleno-humeral. Então, a articulação gleno-humeral, que é o encaixe do húmero nessa cavidade glenoide, é o que nós chamamos comumente de articulação do ombro. Nessa visão aqui lateral ainda, é possível visualizar essa estrutura aqui, ó,
que, de acordo com os livros, parece o bico de um corvo. E essa estrutura que parece o bico de um corvo, nós chamamos de processo coracoide. Esse processo coracoide é facilmente palpado também aqui na anatomia de superfície, no sulco que nós temos aqui, ó, que é o sulco deito-peitoral. Eu consigo colocar meu dedo nesse sulco e se eu apertar ali, eu vou achar essa pontinha do processo coracoide. A palpação em algumas pessoas era um pouco dolorosa. E nesse processo, nós temos aqui a inserção de 3 músculos. Um deles a gente já falou, que é o peitoral menor, que veio lá na aula de músculos axiais, tá? E os outros 2 são a cabeça curta do bíceps e o músculo coracobraquial. Então, aqui nessa pontinha aqui, ó, nesse processo, nós temos 3 músculos inseridos neles, tá? E, além disso, uma das estruturas que falamos na aula de articulação é o lábio glenoidal, tá? Então, aqui o lábio glenoidal, ele vai estar em volta da cavidade glenoidal e vai servir para aumentar a congruência dessa articulação. Importantíssimo na estabilidade dessa articulação. Então, os movimentos que a escápula realiza, né? A gente pode elevar a escápula, a gente pode deprimir a escápula, a gente pode fazer uma adução da escápula, uma abdução da escápula, ou um movimento de rotação, que comumente aqui nós chamamos de báscula, né? Uma báscula medial e uma báscula lateral da escápula. Então, a escápula, ela mantém uma relação com o gradil costal e que muita gente diz que é uma articulação, né? As pessoas chamam de articulação escápulo-torácica, quando, na verdade, ela não é uma articulação verdadeira, porque ela não é uma articulação nem fibrosa, nem cartilaginosa e nem sinovial. Ela mantém uma relação de movimento com o gradil costal devido às ações de alguns músculos, e aí a gente acaba no dia a dia relatando e dizendo que essa relação acaba sendo uma relação de articulação, quando na verdade não é, tá, galera? Ela não tem uma articulação verdadeira ali nessa região. Depois da escápula, nós temos o osso do húmero. O osso do húmero é um osso que tem uma epífise proximal e uma epífise distal, porque é um osso longo, tá? Então, todo osso longo nós vamos encontrar essas 2 extremidades chamadas de epífise, e vai ter uma parte central que nós chamamos de diáfise. Então, na epífise proximal do húmero, nós temos aqui uma visão anterior e uma visão posterior dessa epífise. É possível observar uma estrutura arredondada, que vai ser lisa, né, porque está coberta por cartilagem articular, que nós chamamos de cabeça do húmero. Logo abaixo da cabeça do húmero, ela afunila. E toda vez que um osso que possui uma cabeça, ele afunila, nós dizemos que essa região parece um pescoço. E aí, do espanhol coelho, as pessoas trouxeram esse nome para o português, digamos assim, e aí essa região acabou sendo chamada de colo. Então, aqui nós temos o colo anatômico do húmero, que está logo abaixo da cabeça humeral. Abaixo desse colo anatômico, nós encontramos 2 projeções, né? 2 proeminências, que nós vamos chamar de tubérculo. Então, aqui nós temos um tubérculo que é maior, e por isso ele vai se chamar tubérculo maior, e esse daqui que é menor, nós chamaremos de tubérculo menor. No laboratório e numa próxima imagem que a gente vai mostrar aqui, fica mais fácil de observar esses 2 tubérculos quando nós olhamos de cima o húmero, tá? Então, numa visão superior, fica mais fácil de identificar essas 2 projeções. E como depois desses tubérculos a gente afunila aqui também parecendo um pescoço, nós vamos relatar que essa região é o colo cirúrgico do húmero, tá? Então, no húmero nós temos uma cabeça, um colo anatômico, 2 tubérculos, um menor e um maior, e um colo cirúrgico. Professor, por que o tubérculo menor não tem uma setinha aqui para esse lado? Porque o tubérculo menor, ele é anterior, então a gente só vai conseguir visualizá-lo numa vista anterior. Numa vista posterior, a gente não vê o tubérculo menor. A gente consegue visualizar bem ainda o tubérculo maior, mas o tubérculo menor a gente não consegue visualizá-lo.
E aqui fica claro isso, né? Onde nós temos uma cabeça, né, redonda e esférica, aonde nós encontramos depois uma projeção, né, maior, um processo aqui maior, digamos assim, que nós vamos chamar de tubérculo, e um menor, mais à frente. Então, o tubérculo maior, ele é lateral, já que a cabeça é medial, porque está voltada para a escápula, e o tubérculo menor, ele vai ser anterior. Entre os tubérculos, nós encontramos uma depressão aqui, ó, que nós chamamos de sulco. Esse sulco que nós encontramos entre os tubérculos, nós vamos chamar de sulco intertubercular. Obviamente, né? Se está entre os tubérculos, vai ser o sulco intertubercular. Esse sulco é importante porque ali naquele sulco vai estar passando o tendão da cabeça longa do bíceps, né? Não se esqueçam disso. No sulco intertubercular passa o tendão da cabeça longa do bíceps. Isso clinicamente também, funcionalmente, para o pessoal da fisioterapia aí, é de suma importância o conhecimento dessa região aí anatômica, tá? Tanto o tubérculo maior quanto o tubérculo menor e o sulco intertubercular, a gente consegue palpar muito bem na anatomia de superfície. E aí, na diáfise humeral, nós temos uma tuberosidade aqui, ó, que é formada pela tração excessiva de um determinado músculo. E esse músculo é o músculo deltoide, que tem um formato de um delta aqui, ó, que vem lá de escápula, de clavícula e desce para esse ponto. Então, de tanto o músculo deltoide tracionar o húmero na abdução, ele deixa uma tuberosidade, que é chamada de tuberosidade do músculo deltoide, né? Então, aqui nós conseguimos perceber claramente essa tuberosidade. Às vezes, no laboratório, ela está bem fininha, a gente só consegue perceber na hora que a gente passa o dedo, porque aí a gente consegue perceber a diferença entre o resto da diáfise com a tuberosidade do músculo deltoide. E na epífise distal do húmero, nós encontramos uma projeção lateral, chamada de epicôndilo lateral, e uma projeção aqui medial, chamada de epicôndilo medial. Essas duas projeções a gente consegue palpar aqui facilmente, tá? Então, se você coloca o cotovelo a 90 graus, você consegue palpar fazendo um arco, digamos assim, com o polegar e com o indicador, você consegue palpar muito bem o epicôndilo medial, que é muito maior do que o epicôndilo lateral. E aqui atrás do epicôndilo medial, nós ainda temos a passagem de um nervo que ele passa de forma bem superficial, que de vez em quando a gente bate na mesa, na cadeira, né, que dá um choque. Então, esse nervo é o nervo ulnar. Consequentemente, o sulco deixado por esse nervo nós chamamos de sulco do nervo ulnar. E aqui a gente tem o trajeto, ó, desse nervo, que é o nervo ulnar, aqui na epífise distal. Entretanto, na diáfise, na região posterior da diáfise, como é que eu sei que aqui é posterior? Porque eu não consigo ver o tubérculo menor. Então, na região posterior da diáfise, está passando outro nervo aqui, ó, que é o nervo radial. E lá próximo do colo cirúrgico, nós temos a passagem do nervo axilar. Então, lesões ou fraturas próximo ao colo cirúrgico podem lesionar o nervo axilar. As fraturas de diáfise humeral podem gerar uma lesão de nervo radial. E as fraturas na região da epífise distal, principalmente na parte medial, podem gerar lesões do nervo ulnar. Então, o conhecimento da anatomia aqui é fundamental para a gente entender a clínica do nosso paciente, tá? Ainda na epífise distal do húmero, nós encontramos uma estrutura em forma de carretel de linha, que nós chamamos de tróclea, e uma estrutura em forma de esfera, que nós chamamos de capítulo. Então, os autores vão associar a tróclea a um carretel de linha e o capítulo a uma esfera. Percebam que nessa imagem posterior da epífise distal, eu não sinalizei o capítulo aqui para vocês. É sinal que não dá para a gente visualizar, não dá para a gente ver o capítulo aqui, tá? Então, o capítulo ele é bem visto numa visão anterior.
E essas duas estruturas existem aí justamente porque nós temos o osso do rádio e o osso da una, que irão se articular com uma dessas estruturas. Não vou dizer ainda qual vai ser, vou deixar aqui para que vocês possam ficar aqui na aula e assistir a aula até o final. E acima da tróclea e acima do capítulo, nós ainda encontramos pequenas depressões. Então, nós temos uma pequena depressão acima da tróclea, numa vista anterior, e uma pequena depressão no capítulo, também nessa vista anterior. E já na vista posterior, nós encontramos apenas uma depressão na tróclea. Essas depressões nós vamos chamar de fossas. Então, nós temos a fossa do coronoide, que está na parte anterior, acima da tróclea. Nós temos a fossa radial e nós temos a fossa do olécrano. Essas fossas, elas serão melhores entendidas quando a gente estudar o osso do rádio e o osso da una, tá? Mas de antemão, eu vou mostrar o encaixe mais ou menos que vai acontecer entre a una e o rádio. Então, aqui vocês já podem deduzir que a una vai se encaixar na tróclea, enquanto o rádio vai se encaixar no capítulo. Né? Eu tenho já uma manhãzinha que eu falo com os meus alunos, que é assim, quando a gente está na posição anatômica, a maioria dos professores vão falar que o polegar, ele é a antena do rádio. Né? Se na minha posição anatômica o polegar é a antena do rádio, e o polegar é lateral, o osso do rádio ele também vai ser lateral. Até aí todo mundo fala, né? Então, polegar é a antena do rádio e o polegar é lateral. Portanto, o rádio ele vai ser lateral enquanto a una vai ser medial. Mas aí eu faço a minha associação agora para fazer uma associação com o capítulo. Antigamente não existia televisão. E aí as novelas eram passadas aonde? No rádio. E as novelas são divididas em quê? Em capítulos, tá? Então, a minha associação que eu faço é essa. O rádio vem no capítulo, porque antigamente não tinha televisão, e é onde passavam as novelas, e as novelas são divididas em capítulos, e a una vem lá na tróclea, tá? Vem lá no carretel de linha. Essa é a associação que eu faço, que eu acho que dá para entender bacana e não dá para não esquecer nunca mais. Então, quando eu tenho aqui a una encaixada na tróclea, quando eu faço a flexão do cotovelo, eu preciso de uma área que encaixe mais a una para dar uma estabilidade a esse movimento. Assim como eu preciso de uma fossa lá atrás para encaixar essa estrutura para dar uma estabilidade à articulação e uma estabilidade depois ao movimento. Beleza? Então, para eu ter uma amplitude de movimento maior na flexão do meu cotovelo, eu preciso que essa estrutura da una, que nós chamamos de processo coronoide, se encaixe numa fossa e que essa estrutura da una lá atrás, durante a extensão, se encaixe nessa fossa, que vai ser a fossa do olécrano. Consequentemente, esse nome aqui vai ser o olécrano, que a gente vai ver já já. Até aí, alguma dúvida? Vocês conseguiram entender isso daí tranquilo? É importante saber e identificar as estruturas anatômicas de membro superior, porque são locais de muitas lesões ortopédicas e traumatológicas, tá? Então, o conhecimento da anatomia é de suma importância. Se tiver alguma dúvida, digita aí, coloca no comentário embaixo que eu respondo assim que possível, tá? E indo para os ossos do antebraço, a gente começa pela una, que alguns autores vão dizer que esse osso parece uma chave de boca. Não é assim que parece? Eu acho que parece bastante. Então, a una tem na sua epífise proximal uma estrutura que parece uma chave de boca, justamente para ela poder rodar na tróclea e aumentar o movimento de flexão e extensão. Então, na epífise proximal da una, nós vamos encontrar o olécrano, que é a ponta do cotovelo, né? Que é o local mais proeminente quando a gente faz a flexão do cotovelo. E esse olécrano vai se encaixar numa fossa acima da tróclea, na região posterior, e é por isso que se chama fossa do olécrano. Nós temos uma incisura, onde vai encaixar a tróclea, que vai ser a incisura troclear. Então, a incisura troclear é toda essa região aqui, onde está encaixando com a tróclea.
E vai ter uma projeção anterior, que nós vamos chamar de processo coronoide. Então, o processo coronoide é essa ponta aqui anterior, que durante a flexão precisa se encaixar numa fossa acima da tróclea, chamada de fossa do coronoide. Então, é por isso que nós temos a fossa do coronoide e a fossa do olecrano em cima da tróclea, tanto na região anterior quanto na região posterior. E quando a gente faz a flexão, o rádio vem também, acima do capítulo nós temos a fossa radial, que vai ser onde nós encaixaremos o nosso osso do rádio durante o movimento de flexão. Além disso, o rádio, além de se articular com o capítulo, o rádio também se articula com a una, com essa partezinha aqui da una. E aí ele deixa uma depressão que nós chamamos de incisura radial da una. Então, a incisura radial da una é o local que o rádio vai se encaixar na una. Não esqueçam disso, tá? E aqui agora o rádio, ao invés de fazer o movimento de flexão e extensão com a una, ele vai fazer um movimento de rotação, que é aquele movimento de prono e supinação, tá? Então, aqui a gente tem o rádio encaixado na una, na incisura radial da una. E nós temos depois a diáfise, ou corpo da una, né, que vai ser a parte central desse osso. Então, nós teremos na diáfise da una uma margem chamada de margem interóssea, que vai ser o local de fixação da membrana interóssea, tá? Ou da sindesmose radionar. Se a gente vai ter uma margem na una, a gente vai ter também uma margem interóssea no rádio, ok? E lá na epífise distal da una, ela vai ter uma parte arredondada, que é a cabeça da una. Então, a una é um dos poucos ossos que a cabeça ela é distal. Depois tem um processo pontiagudo, que nós vamos chamar de processo estiloide, né? Como se fosse a ponta de um estilete. Já o rádio, eu costumo brincar com o rádio, que essa parte superior do rádio, a epífise proximal do rádio, parece com um fone de ouvido. E eu só consigo, né, ouvir música no meu celular se eu tiver um fone de ouvido. Então, eu só ouço o rádio do meu celular se eu tiver um fone de ouvido. Então, essa é uma outra associação que a gente diferencia o rádio da una. A una parece uma chave de boca, enquanto o rádio parece um fone de ouvido. Tá? Então, é assim que eu faço com as minhas aulas para tentar fazer com que os alunos consigam diferenciar o rádio da una. Então, na epífise proximal do rádio, nós temos a cabeça do rádio. E como a gente falou, abaixo de toda a cabeça, se afunila aparecendo um pescoço, nós vamos chamar de colo. Então, nós temos o colo do rádio. Ainda é possível verificar uma área áspera, né, logo abaixo do colo do rádio, numa visão anterior, que vai ser o local de fixação do músculo bíceps braquial. E esse local de fixação do músculo bíceps braquial, de tanto tracionar durante a flexão, ele deixa uma tuberosidade, que nós vamos chamar de tuberosidade do rádio. Então, lá no rádio, nós vamos ter a cabeça do rádio, o colo do rádio e a tuberosidade do rádio, que serve para a fixação do músculo bíceps braquial. Ele se chama bíceps porque tem duas fixações proximais e apenas uma fixação distal. Lá na epífise distal do rádio, nós vamos encontrar uma incisura que vai servir para encaixar a cabeça da una. Então, a cabeça do rádio, lá na epífise proximal, se encaixa na incisura radial da una, e a cabeça da una, lá na epífise distal, vai se inserir na incisura unar do rádio. Encontramos ainda um processo que é o processo estiloide, é igual ao da una, né? Uma projeçãozinha que vai ter na sua epífise distal. E vai ter ainda na parte posterior uma projeção. Essa projeção aqui vai ser importante para dividir alguns músculos que estão passando aqui, alguns tendões, né? Para separar
alguns tendões que estão passando nessa região posterior dos músculos extensores do punho e dos dedos, que nós vamos chamar de tubérculo dorsal. E aí, além disso, como ele vai se articular com os ossos do carpo, nós vamos ter uma face articular chamada de face articular carpal. Então, aqui nessa visão, eu consigo ver o encaixe da una no rádio, formando a incisura ulnar do rádio, né? Então, aqui nós temos o osso da una, aqui nós temos o osso do rádio e a face articular que vai fazer a articulação do punho, que vai fazer a articulação radiocárpica, que é a face articular carpal. Então, o rádio ele vai se articular com os ossos do carpo agora. Então, aqui a gente vai falar agora sobre os ossos do carpo e o rádio vai se articular especificamente com esses dois ossos do carpo, formando uma articulação que nós chamamos de articulação do punho, que é a articulação radiocárpica, na verdade. Entre os ossos do carpo, nós encontramos 8 ossos ali. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, numa fileira proximal, nós temos 4 ossos. E numa fileira distal, nós temos outros 4 ossos. O primeiro osso da fileira proximal, nós vamos chamar de escafoide. Então, no sentido rádio-ulnar, né? A antena do rádio aqui. No sentido rádio-ulnar, lateral para medial, o primeiro osso da fileira proximal é o escafoide. O segundo é o semilunar, o terceiro o piramidal e o quarto vai ser o piciforme. Depois, na fileira distal, nós temos 4 ossos que, de novo, da lateral para a medial, nós vamos ter o trapézio, trapezoide, capitato, que é o maior de todos, e o amato, tá? Numa radiografia, eu consigo identificar todos eles aqui. Então, nós vamos ter aqui o osso escafoide, semilunar, o piramidal. E cadê o piciforme, professor? Está aqui, ó, sobreposto sobre o piramidal. Depois nós temos o trapézio, trapezoide, o capitato, que é o maior de todos, e o amato. E essa radiografia aqui, percebam que é uma radiografia de uma criança ainda, hein? Olha a fise de crescimento aqui, né? Olha a lâmina epifisal que não está fechada aqui ainda, ela está aberta. Então, eu tenho certeza que essa radiografia aqui é de uma criança, mas não é de uma criança muito nova, porque os ossos do carpo já estão todos formados. Depois, aqui numa visão ainda palmar, eu consigo perceber aqui no osso do amato um âmulo, né? Eu quase esqueci o nome do osso, olha que vergonha, né? O âmulo, que é chamado de âmulo do amato, que é uma projeção para a região palmar desse osso. E esse âmulo do amato, com o piciforme, forma um canal, chamado canal de Guyon, ou canal de Guion, como algumas pessoas chamam também. E por esse canal está passando um nervo, que é o nervo ulnar. Então, o nervo ulnar, aquele mesmo que passa aqui no sulco do nervo ulnar, ele vai vir pela região de antebraço, medial de antebraço, e vai passar aqui praticamente na palma da minha mão, pela região medial, por esse canal chamado canal de Guion, o canal de Guyon, tá? Durante traumas aqui nessa região, se tem uma fratura do âmulo do amato ou uma fratura do piciforme, pode-se ter uma lesão do nervo ulnar, gerando repercussão, principalmente no 5º dedo e na parte medial do 4º dedo, tá? Depois dos ossos do carpo, nós temos os ossos do metacarpo. Esses ossos agora também são ossos longos, diferente dos ossos do carpo, que são ossos curtos, e são em números de 5. A gente começa a contar sempre pelo polegar, então a gente vai ter primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro metacarpo, quarto metacarpo e o 5º metacarpo, tá? Esse 5º metacarpo, ele é local de fraturas, né? Ele pode ser um local muito de fraturas, principalmente nos atletas de artes marciais, nos atletas de luta, porque podem dar um soco de maneira errada, né? Se ele pegar muito no canto, a dissipação de força vai vir toda para esse metacarpo
e ele pode acabar fraturando a cabeça do metacarpo. Então, essa é uma fratura muito comum no boxe, que era muito praticado, né, mais do que o MMA hoje, e nós chamamos essa fratura de fratura do boxeador por causa disso. Então, se pegarem na vida profissional de vocês alguém com a fratura do quinto metacarpo, eu arrisco dizer que 99% das vezes foi porque deu um murro errado em algum lugar. Então, se deu um murro errado em algum lugar, pode ter certeza que a possibilidade de fraturar o quinto metacarpo é muito grande. Fratura do boxeador. E depois nós temos as falanges, né? Como a gente já viu, na aula lá de introdução à anatomia, a gente vai ter a falange proximal, a falange média, não esqueçam, tá? E a falange distal, sendo que o nosso polegar, ele só possui duas falanges, que é a falange proximal e a falange distal. Aí estão os nossos livros, né? Os livros que utilizamos para as referências de todas as nossas aulas, para os nossos estudos diários. Então, eu vou deixar aqui uma mensagem para vocês, é uma mensagem motivacional, que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho vai ser no dicionário. Então, não adianta achar que vai ter sucesso se não tiver um pouco de trabalho, um pouco de esforço. Logicamente que nem tudo na vida precisa ser com muito esforço, né? A gente espera que as coisas venham sempre com facilidade para a gente. Mas também nada vai cair do céu. A gente vai precisar fazer por onde, pelo menos, para que esse sucesso venha e chegue até nós, tá bom? Espero que estejam gostando. Um grande abraço. Até a próxima.